Quando Yeshua disse, eu farei de vocês pescadores de homem, o Senhor estava transferindo a tecnologia física deste mundo que eles conheciam para o mundo espiritual. E é isso que o Senhor até hoje faz conosco. O Senhor nos toma do nosso meio, da rede em que estamos conectados e nos leva a estar conectado com os céus. Que maravilha isso! Pescadores de homens no reino de Deus. Isso é para mim e para você. Em hebraico, essa rede é chamada de Mikmor. E para entender ela é muito simples. Ela é um paradoxo, porque precisa de ter ocos, ou seja, buracos, né? Espaços vazios para poder funcionar. E como entender isso? Entendemos isso com a própria rede que os pescadores, né, Pedro, José, todos usavam em seus barcos. A rede tinha os seus fios, mas é preciso ter também os seus buracos, seus lugares vazios. E é isso que faz com que esta rede, né, seja um Mikmor, que possa buscar os peixes e eles ficarem ali. Esta rede de pesca, quem estuda hidrodinâmica entende exatamente o que ela significa. Mas nós, que somos leigos, também entendemos, porque o Senhor Jesus, ele é autodidata, consegue fazer, nós entendemos perfeitamente. Observe que a rede, com seus fios e buracos, dizemos assim, são uma espécie para não armazenar a água, para reter a água, e sim para que a água possa fluir por esses buracos. Porque a rede não quer reter a água, a rede quer reter os peixes, aquilo que está vivo e aquilo que é mais importante. Essa rede Mikmor é a rede que o Senhor Jesus, né, nos ensina a usar para sermos verdadeiros pescadores de homens. Podemos observar que tudo na natureza é como essa tecnologia do Mikmor. Veja, as árvores, as suas folhas sempre têm os seus ocos, seus buracos, para que o vento passe, para que não leve e não destrua. É como se fosse um filtro, uma proteção. E assim são todas as coisas. As casas precisam ter janelas e portas, né? Tudo, o nosso corpo, a matéria, né? Quando você entra pela parte estrutural, vemos que a pele, ela tem ocos. Vemos que a pele tem ocos, né? Toda a matéria é um vazio. Há quem diga que possa pegar até mesmo um edifício e comprimi-lo, seria, se fosse possível, colocar isso numa cabeça de um alfinete. Porque a matéria tem ocos. Mikmor, que Jesus veio levar esse conceito aos seus discípulos, e eles entenderam. E o interessante é que o que mais é sólido numa rede não são as linhas. Claro que nem mesmo os buracos não são sólidos. São exatamente os nó. O nó é aquilo que é mais sólido, tem que ser firme, fixo, para que sustente toda a rede. Uma coisa interessante era o aperto dos nós. Os pescadores antigos apertavam os nós submergindo a rede na água e deixando-a secar ao sol. O processo de expansão e contração garantia que o nó nunca se desfizesse. O nó, como uma
cicatriz, na engenharia espiritual, podemos dizer assim, seus nós geralmente estão onde havia um rasgo anterior. O lugar onde foi restaurado e reparado pelo mestre agora é o ponto mais forte da sua rede. Isso só o Senhor Jesus que pode transformar, né? Uma cicatriz, algo que foi rasgado anteriormente, que foi destruído na sua vida aparentemente, mas que o Senhor pode reparar e refazer, restaurando completamente. Quando os discípulos foram chamados, eles estavam reparando suas redes. Podemos observar isso em Mateus 4:21. Existe uma palavra grega que denota isso, que é o catartizo. Catartizo. O catartizo. Essa palavra grega significa colocar em ordem ou completar. Colocar em ordem ou completar. Uma rede com apenas um grande buraco perde toda a sua pesca. O inimigo não precisa destruir toda a sua vida. Ele só precisa criar uma brecha em seu caráter ou em seus relacionamentos. Por isso, é preciso ter uma inspeção diária. Um pescador profissional nunca lança a sua rede sem verificá-la. Primeiro, se está o nó bem feito, se as linhas estão fortes. É assim o ministério da rede. Nos ensina que o tempo que você passa em repouso, em oração, pedindo perdão, se autoexaminando, meditando na Bíblia, é tão importante quanto o tempo que você passa pescando, evangelizando. Além disso, você precisa proteger seus nós, seus relacionamentos, sua integridade, são os pontos de tensão. Se você sentir que o peso da sua vida está prestes a se romper, examine suas conexões. Você está conectado à fonte certa? Você está em paz com aqueles que carregam a rede com você? É preciso ter esta comunhão com os céus, descedentando na água da vida e ter comunhão com o corpo, com aqueles que participam do corpo. Se você sente que sua vida está cheia de buracos pelos quais sua bênção escapa, não jogue a rede fora. Traga para a margem, aos pés de Yeshua. Ele é um especialista em restauração. Ele unirá seus fios quebrados. Jesus é um especialista em restauração. Ele unirá seus fios quebrados e tornará a sua rede mais forte do que antes de se romper. Sua eficácia não depende da sua força, mas da integridade da sua rede. Não vá para o mar, para o mundo, com uma rede negligenciada. Permita que o processo de Deus aperte seus nós e limpe suas fibras. Lembre-se de que você foi chamado para sustentar o eterno em meio ao temporário. Quando sua rede estiver pronta, unida e limpa, não haverá profundidade ou peso que você não possa suportar. Porque a força da rede não está no fio, mas no projeto daquele que a segura. Não tema as brechas. Não tente controlar tudo. O que é preciso é deixar a água do mar fluir, que essa não é para reter. E deve ser aberta o suficiente a malha, ou seja, o buraco da rede, para que não leve peso demasiado.
e deve ser estreito o suficiente para não perder o propósito. E o Senhor nos chamou para esta grande obra. Essas letras, palavras e significados formam a verdadeira palavra do Senhor, que nos traz vida e vida eterna. E para finalizar, há uma palavra em hebraico que fala de tikemá, que significa escrituras, que tem as suas letras, suas palavras, frases que dão sentido à própria vida. Shalom.